Amém? Glória a Deus. A gente está no meio de um feriado, né? Tem muita gente viajando, tem um acampamento de jovens acontecendo, mas nós estamos aqui, alegres, felizes por ter essa oportunidade, tá certo? E agora eu gostaria de compartilhar a palavra de Deus com você. Fique atento, eu creio que mais uma vez o Senhor quer falar conosco. Ele sempre fala conosco de várias formas, de várias maneiras, mas a questão não é Deus falar, a questão é nós conseguirmos ouvir aquilo que Deus quer falar, não é assim? Então fique atento aí para que Deus possa ministrar no seu coração. Há 2 domingos atrás eu falei sobre Gênesis capítulo 16, que fala sobre o Deus que vê. Deus nos vê, Deus conhece quem nós somos. Deus sabe o que nós estamos passando. Você não está alheio às situações. Tem um Deus que conhece a sua história. Tem um Deus que conhece o que está acontecendo com você. Tem um Deus que te chama pelo nome. E esse Deus vê a nossa caminhada diariamente. Ele vê as nossas lutas, Ele vê as nossas fraquezas. Ele vê quando nós temos vontade de desistir. Ele sabe todas as coisas. E Agar passou por um momento de crise na casa de Abraão e queria fugir da crise. A crise, ela é feita não para nós fugirmos. A crise, ela é feita para nós enfrentarmos no nome do Senhor. E vencermos no nome do Senhor. Porque o vencedor é aquele que pela fé consegue vencer as muralhas. Consegue vencer as adversidades. E Agar estava fugindo de uma crise. E Deus encontrou ela no meio da crise. É incrível isso, né? A gente foge da crise e Deus nos encontra no meio da crise. E fala: Agar, o que está acontecendo contigo, Agar? De onde você vem e para onde você vai? Deus sabia o que estava acontecendo com Agar e sabia de onde ela vinha e para onde ela possivelmente gostaria de ir? Sim ou não? Sim. Mas Deus, Ele vê tudo. Ele conhece a nossa conduta e também conhece o nosso futuro. E Deus não expõe a situação de Agar. Deus, Ele fala para Agar voltar para a senhora dela para poder restaurar. Esse é o nosso Deus. O nosso Deus trabalha o tempo todo com restauração. Tá certo? E hoje, avançando um capítulo, eu quero falar sobre Gênesis capítulo 17. Que tem algo muito precioso para nós aprendermos aqui. Às vezes se trata, mas não se trata bem desse assunto. Tá certo? E Abraão, nós precisamos entender a figura de Abraão, para que nós possamos compreender o desenrolar da caminhada até chegar em Cristo. Deus tinha feito uma promessa e tinha liberado uma bênção sobre a vida de Adão e Eva. Sobre eles, Deus iria multiplicar e governar a terra, certo? Mas só que Adão e Eva, eles quebraram essa aliança com Deus. Aí Deus procurou outro homem para fazer uma aliança de bênção. E esse homem foi Abraão. E em Abraão, Deus quebrou a aliança de maldição que tinha feito sobre Adão e faz uma nova aliança de bênção. Que através de Abraão, nesse caso, seriam benditas todas as famílias da terra. E de Abraão viria o descendente, que iria implantar o governo eterno sobre a terra. Lá no livro de Daniel, quando Nabucodonosor tem o sonho, e ele não consegue interpretar o sonho, porque é de Deus, vem do coração de Deus, e ele busca isso no homem, e o homem não consegue discernir. Daniel fala assim: eu conheço um Deus, o Deus dos céus. Ele é que conhece todas as coisas. E Deus revela, através da vida de Daniel, o que iria acontecer. Quais eram os 4 reinos? E quem era a pedra que viria do alto, sem a mão de homens, sem ser trabalhada pela mão de homens, e estabeleceria um reino eterno. Então você vê o tempo todo Deus trilhando o caminho para o homem, mostrando o caminho para o homem, que existe esperança, e em Cristo Jesus todas as coisas são possíveis. Porém nós precisamos entender a figura de Abrão, e que depois se transforma em Abraão, para podermos caminhar em uma sequência que nos leva a entender o porquê que Deus fez algumas coisas no Velho Testamento, que elas se cumprem no Novo Testamento. Tá certo? Deus fez a aliança da circuncisão em Abraão.
E essa aliança era uma marca pessoal que todo homem tinha no corpo dele. E essa experiência produzia algo que relacionava essa pessoa de maneira mais íntima com Deus. E também era um ato profético. Tudo aquilo que aconteceu no Velho Testamento aconteceu como indicativo daquilo que realmente iria se cumprir em Cristo Jesus. A verdadeira circuncisão está hoje em Cristo, aquela que é feita no coração, aquela que é feita dentro. Jesus falou, o reino não está aqui e nem está lá, o reino está dentro de nós. Então, depois dessa introdução, eu gostaria de ler Gênesis capítulo 17, a partir do verso 1. Todos vocês têm aí o seu boletim? Levanta o seu boletim, abana. Me acompanhe na leitura, por gentileza. Gênesis capítulo 17, a partir do verso 1, fala assim: quando Abraão atingiu a idade de 99 anos, o Senhor apareceu a ele e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande na minha presença e seja perfeito. Farei uma aliança entre mim e você, e darei a você uma descendência muito numerosa. Abraão se prostrou com o rosto em terra, e Deus lhe falou: quanto a mim, esta é a minha aliança com você. Você será pai de muitas nações. O seu nome não será mais Abrão, e sim Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Farei com que você seja extraordinariamente fecundo. De você farei surgir nações, e reis procederão de você. Estabelecerei uma aliança entre mim e você, e a sua descendência no decurso das suas gerações. Aliança perpétua para ser o seu Deus e o Deus da sua descendência. Darei a você e a sua descendência a terra onde você é estrangeiro, toda a terra de Canaã, como propriedade perpétua, e serei o Deus deles. Deus disse ainda a Abraão: guarde a minha aliança, você e a sua descendência no decurso das gerações. E esta é a aliança que vocês guardarão entre mim e vocês, e a sua descendência. Todos do sexo masculino que estão no meio de vocês deverão ser circuncidados. Vocês devem circuncidar a carne do prepúcio. Isso servirá como sinal de aliança entre mim e você. O menino que tem 8 dias será circuncidado entre vocês. Todos do sexo masculino, nas suas gerações, devem ser circuncidados. Também o escravo nascido em sua casa e o comprado de qualquer estrangeiro, que não for da sua linhagem. Deve ser circuncidado o que nasceu em sua casa e o que você comprou com dinheiro. A minha aliança estará na carne de vocês e será aliança perpétua. Verso 14 e último. O incircunciso que não tiver sido circuncidado na carne do prepúcio deve ser eliminado do meio do meu povo, pois quebrou a minha aliança. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, nós queremos te louvar porque o Senhor é um Deus de aliança. O Senhor busca o homem para fazer aliança e também ensina o homem a fazer aliança com Deus. E nós queremos aprender através da tua palavra nessa manhã aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Que o nosso coração possa ser circuncidado nessa manhã e que o teu Espírito fale conosco na particularidade que cada um tem e está passando, para que nós possamos ser edificados pela tua santa palavra. E é no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém? Então, como eu falei, Deus fez uma aliança com Abraão, certo? Com Adão, desculpe. De Adão governar e multiplicar aquilo que Deus tinha entregue para ele lá no Éden. Adão devia guardar, multiplicar e proteger aquilo que Deus entregou nas mãos dele. Porém, Adão e Eva, eles quebraram essa aliança com Deus. E a história vai caminhando até Deus encontrar Abrão e chama ele da terra dele, tira ele da terra dele e impulsiona ele a ir para uma terra nova, uma terra diferente. E Deus faz uma aliança com Abrão quando Abrão tinha 75 anos, falando que ele seria pai de multidões. Porém, existia um problema,
que Abraão ainda não era pai. Ele não tinha filhos, né? E o tempo vai passando. O que eu falei há 2 domingos atrás, se passaram aí pelo menos 10, 12 anos e a promessa não tinha se cumprido. Esperar é um problema sério, não é não? Porque mesmo eu tendo uma promessa, eu preciso ter fé para poder esperar a promessa se cumprir. Porque tanto a promessa, quem estabelece e quem cumpre a promessa é Deus. Eu preciso estar nesse lugar de esperança, de confiança, que Deus que prometeu, Ele é fiel para cumprir. E Sara, meia que inquieta, só Sara que é meia inquieta, né? A mulher assim, normalmente ela é calma. Sara inquieta tenta ajudar no propósito. Tenta ajudar naquilo que Deus prometeu. E apresenta um recurso humano para poder resolver uma promessa de Deus. Quantos já fizeram isso? Através de um recurso humano tentar resolver uma promessa de Deus. Não funciona. Eu sei que quem faz isso não está aqui hoje. Porém, não, esses também eles são firmes. Porém, eu preciso entender que Deus busca o homem para fazer pacto com o homem. Deus busca o ser humano para fazer uma aliança com o ser humano. Então, a aliança de maldição que tinha sido estabelecida sobre Adão e Eva, Deus faz uma nova aliança em Abraão para que essa aliança pudesse perpetuar no decurso dos anos. Gênesis 17:5 fala assim: o seu nome não será mais Abrão, e sim Abraão, porque eu o constituí pai de quê? De muitas nações. Farei com que você seja extraordinariamente fecundo. De você farei surgir nações e reis procederão de você. E a gente sabe que Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou 2 gêmeos, Isaac gerou 2 gêmeos, que é... Deixa eu voltar aqui. Isaac gerou 2 gêmeos, Esaú e Jacó. E por providência do Senhor, Jacó, que era o mais novo, herdou e foi o patriarca, né? Onde gerou 12 filhos. Entre os 12 filhos, a 4ª tribo é a tribo de Judá. Onde Deus promete da tribo de Judá vir quem? O Messias, a raiz de Jessé, o verbo de Deus. Por isso que no livro de Mateus, o primeiro versículo, no primeiro capítulo de Mateus, fala que Jesus ele era descendente de Abraão e também descendente de Davi. Porque essas 2 figuras, para os judeus, elas têm um significado muito grande. Porque de Abraão viria a bênção de todas as famílias. E de Davi, esse seria aquele que iria governar, assentar no trono eterno, que é Jesus. João 7,42, vocês não têm esse verso, diz assim: não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém, de onde era Davi? Então Jesus cumpriu tanto a aliança da circuncisão, como a aliança que é uma aliança eterna, redentora, e uma aliança que avalia o nosso acesso à presença de Deus. Lucas 2:21. E ao se completarem 8 dias, quando o menino foi circuncidado, deram-lhe o nome de Jesus, Salvador. Esse nome tinha sido dado pelo anjo antes do menino ser concebido. Hebreus 9:15. Por isso mesmo, ele é o mediador de uma nova aliança, a fim de que os que foram chamados recebam a promessa da herança. Que herança é essa? Que aliança é essa? Eterna. Visto que houve uma morte para a remissão das transgressões que foram cometidas sobre a primeira aliança. Qual que foi a primeira aliança? Essa primeira aliança do Velho Testamento. O que é a lei? A lei funcionava como um tutor, como um guia, como um pai quando pega um filho pela mão e conduz ele. Para quê? Para que ele pudesse trilhar esse caminho e chegar até a verdadeira orientação que Deus tinha dado, que é
a espera e o encontro do Messias, tá certo? Então, depois dessa introdução, eu gostaria de apresentar aqui e trabalhar em 3 pontos essa mensagem, porque existe uma transição da circuncisão que era feita no corpo do homem, para a nova circuncisão, que é feita no coração do homem, através do Espírito Santo de Deus. Gálatas 6,15. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser uma nova criatura. Essa declaração de Paulo contradiz frontalmente a tudo que os judeus habitualmente acreditavam sobre o pacto da circuncisão feito com Abraão. Os judeus não eram espiritualmente beneficiados por terem recebido esse sinal externo, nem os gentios perdiam qualquer vantagem espiritual por não terem recebido. Para Paulo, tudo o que importava é ser uma nova criatura. O que é ser uma nova criatura? É nascer do Espírito. E é verdadeiramente permitir nós sermos circuncidados pelo Espírito Santo de Deus. Filipenses 3,13, vocês também não têm esse verso. Porque nós é que somos a circuncisão. Quem é a circuncisão? Quem? Nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus em espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus. Vocês não têm o verso, né? Desculpe. Em vez de confiarmos na carne. Eu estou esperando vocês lerem e vocês não têm o verso. Os fariseus, eles tinham uma particularidade. Eles eram muito zelosos pelo conhecimento. E aquele conhecimento e aquele zelo fazia eles um povo chato. Um povo que quando falava, ao invés de aproximar, afastava. E a circuncisão é permitir nós termos esse conhecimento, mas é um conhecimento que nós precisamos entender que esse conhecimento, ele é colocado nos nossos corações através do Espírito Santo de Deus. Então, muitas vezes nós esperamos algo. Nós estamos analisando o que Deus vai fazer aonde eu estou. Eu estou no louvor e estou vendo como é que o louvor vai se comportar. Eu estou na pregação e quero ver aonde é que esse negócio vai ir. Onde há o Espírito de Deus, aí há o quê? Liberdade. Com letra no telão, ou sem letra no telão, com 3 pessoas, com 10, com 20, é o Espírito que está em mim, que se move em mim, para adorar, para poder receber aquilo que Deus tem para mim e para você. Nós precisamos preparar uma igreja que não esteja tão alicerçada em cima da estrutura que nós oferecemos. Porque se faltar luz não tem adoração? Se faltar luz não tem louvor? Você está entendendo o que eu estou falando? Se eu não vier, não tem pregação? É essa igreja que nós queremos caminhar? O Espírito está onde? Dentro de você. O Espírito está em mim, ele se move em mim, no louvor da palavra, andando na rua, aonde eu estiver. Essa é a verdadeira circuncisão. É aquela que o Espírito, ele se move em mim, ele trabalha no meu coração, para que eu possa adorar a Deus em espírito e em verdade. Os fariseus não entendiam isso. Eles achavam que tudo funcionava dentro de um sistema. Dentro do jejum, dentro da purificação, dentro de todas essas coisas. Que em si, nada disso é ruim. Mas quando eu pego o jejum, a oração, a santificação e faço disso algo engessado, algo padronizado, eu deixo de me mover pelo Espírito e passo a me mover novamente debaixo de atos religiosos. O Espírito está aí porque ele te faz livre de todas essas coisas. Você ora por quê? Porque o Espírito está dentro. Você adora por quê? Porque o Espírito está dentro. E não existe uma regra para isso. Então é isso que nós precisamos entender. Antes existia uma conduta que parecia que Deus trabalhava dentro daquele conceito.
E na nova aliança, é o Espírito que se move dentro de você. Nós não deixamos de ter a lei de Cristo. Hoje nós estamos debaixo da lei de Cristo, dos mandamentos de Cristo, daquilo que Deus me ensinou. Tá certo? Então a primeira coisa que eu preciso entender com relação a essa transformação e essa verdadeira circuncisão é que a verdadeira circuncisão faz morrer a minha carne, ou o meu homem carnal. João 3,6. O que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é o quê? Espírito. Naturalmente, quem é gerado pela carne vai expressar a sua natureza através do que fala, como age e como vive. Pois o seu coração está cheio dessas coisas. Quem nasce só da carne, normalmente ele vai expressar a sua natureza. Mas quem nasce do Espírito, naturalmente também vai expressar a sua natureza. E esse contexto aqui é a conversa de Nicodemos com Jesus. Nicodemos, ele era quem? Um alto fariseu, um fariseu conceituado dentro desse contexto. Era alguém que tinha conhecimento? Tinha conhecimento ou não tinha? Muito conhecimento. Muito conhecimento. Mas esse conhecimento engessou o Espírito de Deus dentro dele. Ele não conseguia entender as coisas do Espírito porque ele precisava nascer. Fala nascer de novo. Fala nascer de novo. Nascer do Espírito. Isso é sobrenatural. Não é natural. Não sou eu que coloco a mão na tua cabeça e faço você nascer de novo. Essa é uma obra do Espírito, que quando você recebe a Cristo no teu coração, a palavra diz que você precisa, o que Jesus ensinou para fazer discípulo? E de fazer discípulos de todas as nações, e o que mais? Batizem em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito, ou seja, essa casa agora tem proprietário, tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo morando ali, e depois ensine até guardar o quê? Todas as coisas que Jesus falou, ensinei a vocês. E a partir desse momento, essa pessoa recebe o dom do Espírito. Recebe a promessa do Espírito. O Espírito Santo é uma promessa. Joel profetizou. E nos últimos dias será derramado o quê? Do meu Espírito sobre toda a carne. Por que o Espírito precisa ser derramado sobre a carne? Para poder matar as obras da carne. Então nós precisamos entender. A igreja é um lugar onde se morre e nasce de novo. Eu mato a minha carne, eu crucifico a minha carne, para poder nascer do Espírito Santo. Tá certo? As obras da carne, basicamente, é fazer tudo o que eu desejo. O que é obras da carne? E simplifica para mim. Vou simplificar, depois de tomar água. Sabe quando você está agindo na carne? Falar de mim. Quando eu estou agindo na carne, quando eu só estou fazendo o que eu quero. O que eu falo, o que eu quero, o que eu preciso, é o eu que me consome. Isso tudo é obra da carne. Viver por propósito, normalmente, é fazer aquilo que você não quer fazer. Quando eu só estou fazendo aquilo que eu quero fazer, provavelmente eu não estou vivendo o propósito de Deus. Mas viver o propósito de Deus é fazer aquilo que eu não quero fazer, mas por causa do propósito, eu me submeto a isso. Jesus queria morrer na cruz? Seja sincero. Queria morrer na cruz? Não queria. Mas por causa do propósito, ele fez algo que não queria fazer. Marido, você quer um casamento abençoado? Você quer ou não quer? Você vai ter que entender que você vai ter que fazer aquilo que você não quer fazer. Se o marido fizer só aquilo que ele quer fazer, problema grande. E vice-versa, madame. Se você só faz aquilo que você quer, provavelmente vai ter crise. Então eu preciso entender que o que eu vou falar mais é que nós precisamos nascer do Espírito. Casamento só dá certo quando dois nascem do Espírito. E estão prontos para viver o propósito do casamento. É um propósito divino, não é instituição do homem. E nós precisamos entender isso daí. Tratamos de problemas porque não tratamos a origem de como as coisas foram feitas.
Aí a gente fica gastando tempo com problema, tentando solucionar o problema de quem não quer viver o propósito que Deus, de certa forma, criou para ser. Precisamos viver o propósito e a gente evita os problemas. Caso contrário, a gente se torna uma igreja bombeira. Sabe o que é uma igreja de bombeiro, não? Você só é chamado para apagar incêndio. Quando está pegando fogo, quando tudo está caindo, aí se chama, por favor, não permita pegar fogo. Chame antes. Quando você vê que o negócio não está funcionando, chame ajuda antes, para poder chegar a tempo, para poder não ter que trabalhar tanto. Então, o que a carne provoca? A carne provoca isso tudo. É o desejo do eu, é a minha vontade. Eu tenho que estar num ambiente que me supre. Eu tenho que estar num ambiente que eu gosto. Eu tenho que estar no meio de pessoas que, de certa forma, me fazem bem. Esse lugar só existe um lugar que vai poder suprir isso na sua vida. É quando você chegar no céu. Lá não vai ter problema. Enquanto nós estamos aqui, é um monte de gente que tem problema. É um monte de gente imperfeita, é um monte de gente que tem seus trejeitos, tem cada esquisitice, que só basta você andar perto que você vai conhecer e vai ver. Fala, meu Deus, você estava aí, eu nunca percebi isso. É só andar perto que você vai conhecer. Esse negócio, igreja, só dá certo por causa de uma pessoa. Por causa de Jesus. O casamento só dá certo por causa de Cristo Jesus. Os nossos relacionamentos só vão funcionar se Cristo for o Senhor. Se nós quisermos andar na carne e pregar um evangelho espiritual, não funciona. Nós precisamos pregar um evangelho espiritual, mas também precisamos viver no Espírito Santo. Nascer de novo é passar pela verdadeira circuncisão que o Espírito Santo produz dentro de cada discípulo. Atos 4,13. Ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, ficaram o quê? Admirados e reconheceram que eles haviam estado com quem? Com Jesus. Com Jesus. O homem espiritual, ele busca as coisas espirituais. Ele busca tempo com Jesus. Ele busca tempo para ouvir o que o Senhor quer falar com ele. Ele busca tempo para poder entender o que está no coração do Pai. Mas nós não temos tempo, eu sei. Nós vivemos numa geração que ninguém tem tempo para nada. Queremos que as coisas funcionem, sem a gente fazer nada. Funciona? Não funciona. Não funciona. Nós precisamos ter tempo com aquele que resolve a minha vida. Quando você quer resolver uma questão migratória, você gasta tempo com quem? Com quem? Você é inteligente, rapaz. Não é assim? Então, quando você quer resolver a história da tua vida, você tem que gastar tempo com quem? Fala. Você tem alguma dúvida? Com aquele que te conhece, com aquele que te criou com propósito, com aquele que tem todos os dias escritos no seu livro. Fala, Jesus, me conta aí o que o Senhor tem escrito para mim hoje. O que o Senhor espera de mim? O Senhor escreveu esse dia para mim hoje. Nós precisamos gastar tempo com Deus. Em certa situação, tentaram ocupar os apóstolos, servindo comida para as viúvas. Nada contra. Era uma necessidade. A igreja vai crescendo e as necessidades vão crescendo também. Por isso que tem que delegar, tem que tomar algumas decisões para não ficar igual futebol de criança. O que é futebol de criança? Onde a bola está, está todo mundo ali. Então, o que os apóstolos fizeram? Reuniram o povo e falaram assim, ok, vamos levantar 7 homens cheios do Espírito Santo, com capacidade para poder dar comida para as... Qual que era a regra da igreja primitiva? Cheios do Espírito Santo. Para quê? Para servir comida às viúvas. Era isso que a igreja primitiva entendia a respeito de igreja. Um povo cheio do Espírito Santo. E os apóstolos? O que os apóstolos iriam continuar fazendo? E nós continuaremos no quê? Na pregação da palavra e gastando tempo com o Senhor, aos pés de Cristo. Isso não muda. A igreja cresce, as demandas crescem, mas isso não pode mudar. E normalmente nós queremos fazer uma obra para Deus
sem ter tempo com Ele. Aí tem gente cansada, tem gente desistindo. Por quê? Porque essa obra não é possível ser feita sem tempo com o Senhor. Efésios 5, 17. Por esta razão, não sejam, o que é aí? O que é uma pessoa insensata? A pessoa que não consegue, ela não se educa para fazer aquilo que ela precisa fazer. Quem quer vender casa tem que fazer um curso de quê? De real estate. Ela se educa primeiro para depois praticar. Quem quer casar tem que fazer o quê? Falando muito sobre casamento hoje, né? Tem que ser solteiro, tem que orar muito e tem que se educar na palavra para saber o que a palavra fala sobre o casamento. Para quando entrar nessa barca, eu costumo dizer que antes do casamento o olho tem que estar bem aberto para poder ver muita coisa. Depois que casou, fecha o olho, filho. Aí é outra história. Aí casou, aí faz igual o olho de japonês. Porque se abre o olho depois do casamento, aí, rapaz, aí é complicado. Então não sejam, o apóstolo Paulo estava falando para a igreja de Éfeso, gente, não sejam insensatos. Mas o que mais? Procurem compreender qual é a vontade de quem? A vontade do Senhor. E não se embriaguem com o vinho, pois isso leva à devassidão. Mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando como? Com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa semana, quinta-feira, foi a celebração do falecimento da Lê, a esposa do Josué Almeida, aquela mulher aquela irmã que a Cris acompanhou nesses 5 anos, que ela estava com câncer e ela faleceu na semana passada. E na quinta-feira foi o culto de celebração. E eu, escutando a família, escutando o Josué e os 2 filhos, no momento de luto, no momento difícil, no momento complicado, eu conseguia ver essa família sóbria, dando graças a Deus por tudo aquilo que Deus estava fazendo. Dar graças num momento como esse, somente se você andar pelo Espírito. Porque aquele que anda pelo Espírito sabe que a nossa vida aqui nessa terra é 70, 80 e o que passar disso é trabalho para os outros. Mas nós temos uma pátria esperando nós. Na casa do Pai há lugar para todos nós. Para todos aqueles que recebem a Cristo como seu Senhor e seu Salvador. Nós iremos viver nessa terra, eu vou viver aqui nessa terra, até que eu cumpra o propósito que Deus tem para mim aqui. Porque depois que o propósito de Deus for cumprido, eu quero voltar para a casa do Pai. Jesus fez um ministério de 3 anos, eu acho curto demais. 3 anos é porque Ele é Jesus, Ele consegue cumprir o propósito mais rápido. Se eu fosse dar essa data, até hoje Jesus estava aqui na terra. É mais fácil Ele fazer essa obra, né? Mas o que eu quero dizer, Jesus cumpriu o propósito e foi para a casa do Pai. Viver pelo Espírito é isso, Deus tem um propósito na sua vida. Incomoda a pessoa que está do seu lado e fala assim, meu irmão, Deus tem um propósito. E Ele quer cumprir na sua vida esse propósito. Porque no momento que você cumprir esse propósito, aí o Pai vai te recolher. O Pai vai te levar para a casa dEle. Né? E para quem fica é complicado. Mas para quem volta para a casa do Pai é uma alegria enorme. Você entende isso, não? Então viver pelo Espírito é compreender essas coisas que às vezes elas são difíceis para entrar na nossa cabeça. Porque parece que nós perdemos. Se perde alguém que está caminhando do nosso lado. Eu sei que não é fácil isso. Não é fácil. Só quem passa por essa situação pode entender isso. Mas
nós precisamos entender que nós estamos nessa terra de passagem. É uma passagem que vai durar algum tempo, até que o nosso Senhor volte, ou Ele volta para nos resgatar, ou nós iremos ter uma passagem dessa terra para o céu. E o que é estabelecido através disso é a morte. Tá certo? Segundo lugar, a verdadeira circuncisão deve ser mantida no decurso das gerações. Gênesis 17, 9. Deus disse ainda a Abraão: guarde a minha aliança, você e a sua descendência, no decurso de quê? De todas as gerações. Josué 5:2. Naquele tempo o Senhor disse a Josué: faça facas de pedra e passe de novo a circuncidar quem? Os filhos. Quem são aqueles que precisam ser circuncidados? Os filhos. Pela graça, todos nós entramos nesse pacote. Olha só, e passe a circuncidar os filhos de Israel. Então Josué fez facas de pedra e circuncidou os filhos de Israel em Gibeá de Aralote. Foi esta a razão que Josué os circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, os homens, todos os homens de guerra, tinham morrido pelo caminho, no deserto. Porque todo o povo que saiu do Egito estava como? Circuncidado. Mas a nenhum deles que havia nascido no deserto, pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam... Aqui a gente vê Deus exortando Josué. Josué conhecia o pacto da circuncisão? Conhecia ou não conhecia? Conhecia muito bem. Só que ele deixou de praticar. Entende, não? Conhecia, mas simplesmente deixou de praticar. E Deus volta a falar com Josué e fala assim: Josué, quem te deu permissão para você deixar de praticar isso que eu orientei o meu povo? E Josué faz facas de pedra. Em outra tradução fala facas de pederneiras. Ou seja, é aquela rocha fininha. Que através dessa faquinha ia acontecer algo milagroso. A circuncisão. Que é um corte no órgão genital masculino. O homem já é frouxo, no bom sentido da palavra, com relação à dor, naturalmente. Você já viu o homem com gripe? Não. Se Deus tivesse que gerar vida através do homem, a terra já tinha acabado há muito tempo. Porque pensa num ser que é fraco com dor, é o homem. E Deus orienta a Josué e fala assim: volte a circuncidar o meu povo. No Velho Testamento, no Novo Testamento, o apóstolo Paulo, sendo chamado por Deus para ser o apóstolo dos incircuncisos, este homem, por onde andava, pregava o evangelho do reino que transformava os corações. Esse é o ID de Jesus, para cada um de nós, para fazer discípulos que permitem ser circuncidados através de toda a doutrina que Cristo orientou e ordenou. O discípulo nasce quando permite o seu coração ser circuncidado pela palavra. Vou repetir. O discípulo nasce quando permite o seu coração ser circuncidado pela palavra. João 14, 21. Aquele, pronome demonstrativo, que tem os meus mandamentos e os guarda. Esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. É conhecer os mandamentos. Mas não é só conhecer os mandamentos. É guardar e praticar. São verbos que determinam a minha e a sua conduta. Eu preciso conhecer. Como que você adquire conhecimento?
Não é sabedoria. Sabedoria é Deus que dá. Mas o conhecimento é como? Você precisa ler. As pessoas reclamam, eu não conheço. Não aqui não. Aqui todo mundo conhece a Bíblia. Mas as pessoas que eu converso lá fora. Eu não conheço a Bíblia. E a pergunta que eu faço, você lê? Não tenho tempo. Sabe o que vai acontecer? Nada. Vai seguir o TikTok nas redes sociais. Aí que tem um versículo avulso, tem um negócio que dá certo, né? Aí fica se alimentando de rede social. Rede social, gente, é uma bênção. Tem a parte positiva e a parte negativa. Mas você precisa se alimentar disso aqui, ó. Você precisa pegar uma parte do teu dia, abrir a tua palavra e ler. É assim que se adquire conhecimento. E aquilo que você não entende, a maioria delas você não entende mesmo, o Espírito te revela. O Espírito te mostra. O Espírito fala com você. Então aquele que conhece a minha palavra e aguarda no seu coração, esse será amado do meu Pai. E o Pai também o amará. E o Pai se revelará através do conhecimento que você obterá, através do quê? Da sua palavra. Normalmente Deus ele se revela através do conhecimento que você tem da palavra dele. Se não houver conhecimento, há revelação? Pode repetir. Se não houver conhecimento, há revelação? Não há. Porque é através do conhecimento que Deus revela a vontade dele. Então eu preciso conhecer a palavra de Deus. Eu preciso gastar tempo com aquilo que está escrito neste lugar. Não terceirize isso. Está aqui hoje, escutar essa mensagem, eu espero que seja bênção na sua vida. Mas ela não pode tomar o seu lugar de ter esse contato direto com a palavra de Deus. Eu não quero ser um Moisés que subo lá no monte, escuto o que Deus quer falar para vir trazer para você. O véu foi aberto, foi rasgado. O caminho todos aqueles que querem acessar, têm acesso a este lugar. Você não precisa depender do pastor. Você está entendendo o que eu estou falando, não? Você não precisa depender do pastor. Você não precisa depender do teu líder. Você não precisa depender de alguém. No começo, quando a Alissa é pequena, pequenininha, ela precisa de ajuda, certo? De leitinho. É o que o apóstolo Paulo fala. Eu estou dando leite para vocês. Mas só que o leite, ele tem uma propriedade que é um negócio fantástico. É assim, do dia para a noite o negócio cresce. Mas cresceu. Agora o que tem que fazer? Agora esse cara vai ter que começar a dar os próprios passos. Quais são os próprios passos? A criança rapidamente ela quer ser independente. E essa é a parte positiva da criança. O que é independência? É você se relacionar diretamente com Deus. É você receber direto da palavra aquele sustento, aquele alimento que Jesus quer falar contigo. O que é uma igreja que edifica a igreja? É quando todos têm um relacionamento direto com Deus. Todos se alimentam direto na fonte. E quando se reúnem a salmos, a hinos e a cânticos espirituais. Você entende isso, não? Amém? Dá um glória a Deus aí, então. E último lugar, a verdadeira circuncisão é servir a Deus em amor. Deuteronômio 36 fala assim: o Senhor, seu Deus, circuncidará o coração de vocês e o coração dos seus descendentes, para que vocês amem ao Senhor, seu Deus, de todo o coração, de toda a alma, para que vocês tenham. O amor de Deus vai produzir o que em você? Fala vida. Vida. O relacionamento com o Velho Testamento era um relacionamento de obediência sem a proximidade. O relacionamento do Novo Testamento é um relacionamento com proximidade, porque é um relacionamento com amor. Deus sempre estabeleceu um relacionamento próximo através do amor, não através de ordenanças. Deus não quer andar comigo e contigo através das ordenanças. Isso vai nos ajudar a nos guiar, mas o relacionamento que Deus espera, meu e seu, é um relacionamento de amor. Você entende? Amém? Agora, a verdadeira circuncisão é servir a Jesus através do amor. O amor é a maior prova que você está cheio do Espírito Santo. Amar
a Deus acima de todas as coisas, é a maior prova que o seu coração já está circuncidado. João 21:17. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você o quê? Você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E respondeu: o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu o amo. Por as duas primeiras vezes, quando Jesus pergunta: Pedro, você me ama? Ele usou a palavra ágape. Você me ama de maneira incondicional, Pedro? E Pedro respondia: eu te amo como amigo, você é meu chegado. Jesus voltou a perguntar: Pedro, você me ama com amor ágape? E Pedro respondeu: eu te amo com o amor de amigo, você é meu amigo, você é meu chegado. Pela terceira vez, Jesus ele não usa mais a palavra ágape, ele usa a palavra amigo. Meu amigo, você me ama? Aí Pedro entendeu. Esse amor de amigo me fez te negar, me fez me afastar de ti e não fez bem para mim. O amor que Deus quer estabelecer no nosso coração é o amor ágape, é o amor incondicional, é o amor que você consegue, o que está escrito em 1 Coríntios 13:7. O amor, o que o amor faz? Tudo o que é? Leia com a mente, com os olhos e com o coração. O que está escrito aí? O amor tudo sofre. E o que mais? Tudo o que? E o que mais? E tudo? Esse é o amor ágape. Esse é o amor que Jesus estava falando para mim, Pedro. Se nós não estabelecermos um amor ágape no nosso relacionamento, você não vai suportar a caminhada. E não é diferente na nossa caminhada. Se o nosso relacionamento com Jesus não for de um amor ágape, esse amor eu não tenho. Ele é produzido pelo Espírito Santo. O meu amor é uma moeda de troca. Eu amo quem me ama. Quem me faz bem. A pessoa que me maltrata, eu quero o quê? Pagar com a mesma moeda. Então o amor de Deus é aquele amor que ele tudo sofre. Tudo sofre. Você entende o que a gente está falando aqui? Não. Você tem esse amor? Jader, você tem esse amor? É porque nós estamos em processo, o amor está aí. Mas Deus ainda está trabalhando conosco. Nós somos uma obra que ainda não estamos acabados. Nós estamos no processo de finish, né? Está sendo trabalhado em nós muitas coisas. Horas eu consigo, por causa do amor, eu consigo sofrer algumas coisas e horas eu não consigo sofrer. Horas eu consigo suportar e horas eu não consigo suportar. Hora eu consigo esperar e hora eu não consigo esperar. Então, esse tipo de amor é o amor que precisa entrar no nosso coração. Essa é a verdadeira circuncisão. É quando o amor de Deus enche a nossa vida. É quando nós passamos a andar por esse caminho, que é um caminho sobremodo excelente. Depois de registrar essa carta, eu creio que o apóstolo Paulo sentou e começou a ler o que ele escreveu, e ele faz um resumo da carta de 1 Coríntios capítulo 13, e destaca 3 itens dessa carta. A esperança, a fé e o amor. Porém, o maior deles é qual? O amor. Por quê? Porque o amor é eterno. O amor estava na criação. No decurso dos anos, o amor nunca deixou de existir. E o amor para sempre vai existir. Porque na eternidade você não vai precisar de esperança. Você vai estar com o próprio Cristo. Na eternidade você vai precisar de fé? Não vai precisar de fé. Mas na casa do Pai. A casa do Pai é uma casa de amor. Porque a essência de Deus é: Deus amou o mundo de tal maneira, tão extravagantemente,
que deu o seu Filho. A quem? A todos. Aqueles que creem no amor de Deus. Eu preciso crer no amor de Deus. Eu preciso crer na obra que Deus fez pela minha vida. Passei por adversidades. Todos nós tivemos uma infância. Mas o amor de Deus cura a nossa alma. O amor de Deus transforma o nosso ser. E é pelo amor. O novo, aquele que nasceu de novo, ele anda por causa do amor. Ele é constrangido porque recebe tanto amor. E ao mesmo tempo passa a amar a todos. Conclusão. A verdadeira circuncisão precisa acontecer no coração de cada discípulo de Jesus. O propósito dessa transformação é que Deus revele o seu Filho a cada um de nós. João 13:7. E a vida eterna é o quê? O que é a vida eterna? Que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Amém? Então, o que é a verdadeira circuncisão? Nós não precisamos nos preocupar mais, os homens não precisam se preocupar. Né? Se for fazer uma vasectomia, essa é uma outra história. Mas, hoje, o homem não precisa mais se preocupar com relação a isso. Porque os judeus, no Novo Testamento, eles queriam inserir novamente esse pacto que foi feito lá no Velho Testamento. E os apóstolos combateram fortemente isso, dizendo que Cristo é suficiente para poder suprir todas as nossas necessidades. Só que hoje, esse pacto ele foi ampliado. Tanto o homem quanto a mulher, todos precisam passar pelo pacto da transformação do coração. Da transformação que o Espírito Santo vai realizando dentro de cada um de nós. A verdadeira circuncisão, ela gera aliança, ela gera pacto com Deus. Vivemos um momento complicado, onde as pessoas têm compromisso, mas não têm aliança. Deus é um Deus de aliança. Deus é um Deus de pacto. Mas o pacto ele é fruto de um coração transformado, de um coração que ama a Cristo acima de todas as coisas. Deus pega todo o Velho Testamento e determina um novo mandamento. Qual que é o novo mandamento? Ame a Deus acima de todas as coisas, com todas as suas forças, com todo o seu entendimento e com toda a sua alma. É algo íntegro. O amor ele é uma entrega de integridade. Quando marido e mulher se unem, é necessário uma integridade. O homem se une a uma esposa, a esposa se une ao marido e os dois se tornam uma integridade. É uma entrega íntegra. Quando nós nos entregamos a Cristo, precisamos fazer isso com integridade. Eu não vou me entregar para ver o que vai acontecer. Eu me entrego hoje 100%. Para que Deus governe a minha vida 100%. Porque através daí, Deus vai fazer esse pacto de transformação nos nossos corações. Coloque-se de pé, por favor.